dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Eu aqui, professor Albino. O nosso assunto aqui de sociologia sobre a questão do trabalho, né? Seja bem-vindo ao ano pedagógico de vocês, 2021, né? Estou aqui para ajudá-los no que der e vier. Conte comigo, entendeu? Procure nas redes sociais, procure no meu privado, qualquer dúvida e tudo que você não entendeu. Se eu não atender naquela hora e tudo, mas certamente eu estarei de prontidão para atender, para transformar esse momento que nós estamos vivendo, apesar de muito difícil, de muita resiliência, muita reação, tornar esse momento útil e produtivo, né? Principalmente a galera que vai fazer o Enem no final do ano. O mundo não parou, as coisas só se tornaram difíceis e diferentes. Então, o Enem está vindo aí no próximo ano, acredito que logo em novembro e tudo, essa pandemia passando, com a vacinação que está chegando aí, tudo vai ficar bem, né? E ficando melhor ainda, é no sentido de que você realmente vai ter que ter esse aprendizado para levar para o resto da sua vida, né? Você precisa disso, é o seu eu profissional, é o seu lado profissional que vai precisar, de maneira assim, amadurecida, de maneira sábia, ter esses conteúdos. Não é só para passar no Enem agora não. Futuramente você vai ter que passar no concurso, futuramente você vai ter que fazer entrevista de emprego e sempre esse conjunto de ideias que vamos trabalhar aqui, mexendo com o seu cognitivo, com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, vai fazer com que você use esse seu conhecimento em prol do benefício da sua qualificação profissional e no vencer da sua vida, dos seus objetivos e seus sonhos. Nós estamos aqui para isso. Portanto, é uma parceria entre eu, você, a sua família e a escola. Nós quatro vamos fazer esse todo que significa o seu aprendizado. Então, o nosso assunto aqui seria trabalho, né? Eu enviarei esses slides com as páginas no livro, etc. Para vocês tudo pesquisarem em casa direitinho, tá ok? Então, o trabalho, pessoal, ele vem de tripalium. A palavra tripalium em latim, que significava instrumento de tortura na Idade Média, né? Como se fosse hoje, no passado, o pau de arara, como se fosse hoje, assim, você torturar alguém, você pedir que alguém conte um crime aí e tudo, e você tenha toda sorte de violência para com aquela pessoa, né? Isso acontece muito nas confissões aí do mundo do crime, né? Então era assim, se você queria castigar a pessoa, você usava esse instrumento tripalium, daí a palavra trabalho, né? Era como se fosse assim, uma mortificação tão grande, um sofrimento tão grande, como se ele estivesse sendo torturado. Porque, na verdade, na Idade Média, né, o trabalho era uma anulação humana, né? Idade Média era uma anulação. Por que é isso, professor? Necessário que se diga que todo mundo precisa trabalhar, né? Tem até uma música do Fagner: sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, e não dá para ser feliz. Sem trabalhar não dá para ser feliz, segundo a música do nosso grande cantor cearense, Raimundo Fagner. Na verdade, no sentido da coisa, todo mundo precisa trabalhar. Se você procurar agora, eu sei que está um tempo chuvoso nesse exato momento, mas assim, a formiga está carregando a folha, o cupim está fazendo na sua casa, os pássaros estão fazendo seu ninho, buscando os seus alimentos e tudo. Isso é de praxe, né? Só que o trabalho, na história do homem, assim, existem várias etapas que a gente vai procurando entender no início, ao longo desse nosso debate, né? Mas assim, trabalhar significa sobreviver, significa escapar, significa fazer a gerência da sua sobrevivência, né? Mas na Idade Média nós tínhamos três tipos de atividades: os que rezavam, eu estou falando do grande clero, né, dos grandes religiosos, de natureza católica, né? Aquele pessoal contemplava Deus, contemplava as imagens, faz missas, textos, etc., lá nos seus grandes, nos mosteiros, né? Pessoal bem ligado à questão da fé, né? Existia o exército, né, que era justamente que fazia a proteção dos povos, daqueles grandes castelos, os sargentos, os tenentes, os generais. Era um pessoal também voltado para a elite, né? Voltado para o pessoal que tinha um valor social, né? Como aquele pessoal que trabalhava no campo, criava o boi, pelava o porco e tudo, plantava o pau da maniva, tudo isso, aí aquele pessoal era relegado a uma condição de subserviência, uma condição altamente inferior, porque eles não faziam
apesar, veja bem, isso é o pensamento da Idade Média, não é o pensamento, digamos assim, fechou aqui, lacrou aqui, não. O pensamento que eles pensavam naquela época, né? Como eles não tinham aquela farda, aquele valor de defesa, como ele não tinha aquele valor de contemplação a Deus, eles faziam, apesar de garantir o sustento daquele povo, eles eram considerados subservientes, inferior até a anulação, eles não tinham valor nenhum, né? Pessoal, isso aconteceu também na Grécia, né? Na Grécia você tem uma lembrança muito boa que aquele pessoal pensaram demais em filosofia, em Atenas, o pessoal lá fazendo as obras, os livros, a filosofia fluindo e tudo, porém tinha escravaria todinha no campo para sustentar aquele luxo, né? Hoje acontece também, os grandes os feirantes, os biscateiros, os assalariados, os campesinos trabalhando nas nossas roças e tudo contribui para trazer o milho, feijão, arroz, a roupa, etc, etc. Para quê? Para a elite, os filhos dos patrões, os filhos de quem manda, dos governantes, pensarem em fazer os seus mestrados, seus doutorados e tal, aquela coisa toda, fica mais fácil, porque eles são uma classe liberada para pensar, mas aqui o serviço braçal embaixo é liberado para eles que faz a parte mais trabalhosa. Não deixe de ter importância, logicamente, porque se o homem não trabalha, não produz grãos, nós vamos viver de quê? Mas do ponto de vista de quem olha, pode ser de uma coisa maior ou uma coisa menor. Foi o que aconteceu na Idade Moderna. O trabalho já era uma coisa dignificante. E passa para a Idade Moderna. Era um ato dignificante. Ou seja, o homem já foi para a cidade, o homem já vestia uma farda, já botou um crachá, já pegava um transporte, um bonde, vamos dizer assim, tudo. Já vivia naquele conjunto de cidade, tudo, já ia comprar o pão na padaria, já ia para um clube, com alguma diversão, já ia para uma missa, para um culto. Ele saía da sua fábrica, né? E ele já tinha assim, um valor social, porque ele trabalhava naquela fábrica, tá ok? Porque existe a comparação entre a mão de obra operária, que ela subiu um degrau de valor, em comparação com um campesino, um trabalhador braçal, sertanejo, que tinha saído daquela condição de se vestir mal, de estar lidando com as feras e com os animais, de andar cabeludo, de não ter uma certa higiene que o pessoal da fábrica tinha. Então, o trabalho ele passa a ter, de certa forma, ele pulou um degrau do ponto de vista valor, né? E hoje, né, pessoal, nós temos na idade contemporânea, que é a idade que nós temos hoje, né? Idade contemporânea, que é a idade atual. O trabalho é um objeto de incertezas. Ele significa incertezas e também significa exploração. Se você procurar essas duas palavras, não é dignidade, não é anulação, não, mas é incertezas, porque você está trabalhando hoje, amanhã pode inventar uma máquina, um computador altamente potente e você perdeu o seu emprego. Você não vai procurar esse emprego mais em canto nenhum, porque realmente esse emprego morreu. Isso é chamado até de desemprego estrutural, que vamos falar em aulas vindouras. Quer um exemplo? O caixa de banco. Aquele caixa eletrônico que está ali era uma pessoa que fazia aquela função. Era a pessoa que desempenhava aquele papel. Hoje não. Está ali 10 caixas eletrônicos tirando o emprego de 10 pais de família. Porque também o patrão vai olhar as vantagens, né? É mais rápido, não faz greve, não recebe salário, não engravida, não reclama de nada, sempre está ali ao dispor, trabalha Semana Santa, Natal, no Carnaval, não reclama de nada, não paga assim, não tem a paga. O trabalhador faz aquela máquina ali, o patrão faz aquela máquina ali, e aí ela significa também lucro só pelo fato dela existir. Então, é um momento muito de incerteza, porque o mercado ele se renova a cada dia que passa. É necessário que essa incerteza seja combatida por você sempre estar estudando, sempre estar interagindo, sempre estar procurando se atualizar, né? E a exploração, porque até agora o patrão nunca deixou de promover a exploração ao trabalhador. Então, o trabalho quer dizer sobrevivência, né? Durante muito tempo o trabalho foi instrumento de dominação, continua, né? Se você pegar o sistema feudal, os trabalhadores eram quem? Era justamente aquele pessoal que foram os ex-escravos romanos
E eles agora seguraram, eles fizeram a Revolução Católica, né? Eles consolidaram o sistema católico na época que o sistema católico, na época que a Igreja Católica passou a se recuperar e recuperar também a economia do Império Romano, aquelas revoluções que ora acontecia, né? Hoje, se você pegar, os trabalhadores são a massa de manobra para votar em alguns grupos políticos que oram, os donos da fábrica faz e tudo, faz aí um discurso e tudo, e faz com que essa grande quantidade de trabalhadores, prometendo uma coisa ali, uma coisa aqui, tudo, passa a garantir os seus mandatos. Portanto, é uma escravidão, uma dominação, e também uma escravidão por dívida, né? Você sempre vai estar endividado, é você trabalhando e você sempre devendo. Não, você deve, o patrão não, você vai sempre devendo assim os impostos, você nunca pague tudo, e sempre vai ter que fazer a hora extra, sempre vai ter que fazer um curso para melhorar o salário, porque sempre existe uma dívida a ser paga. Então o trabalho não deixa de ser algo muito extraordinário, fantástico, você só vence pelo trabalho, na verdade. O trabalho, ele faz intermediação entre a mão de obra humana, a atividade física e mental do homem, né, que é a competência dele física ou mental, que ele transforma a natureza, e essa natureza é transformada em riqueza, em cidades, em carro, em todos os inventos tecnológicos, todas as inovações tecnológicas que tem aí, foi tirada da natureza mediante o trabalho e a inteligência humana, né? Mas existe também essa questão da dominação, da incerteza, da escravidão por dívida e da falta de valor que esse trabalhador tem. Por isso que é bom o pessoal estudar e melhorar, mediante o processo de formação, melhorar, se qualificar a sua mão de obra para você não estar nesse processo tão terrível de exploração. Tá ok, galera? Para frente. O feudalismo, na transição do feudalismo para o capitalismo, o trabalho foi um paradoxo, ou seja, no feudalismo o trabalhador não tinha valor nenhum, mas no capitalismo ele já passou a ter um certo valor. Mas não foi aquele valor de exaltação ao trabalhador, foi alguma coisa reconhecida, um pouco diferente do que foi realmente a exploração no sistema feudal, né? Aí apareceu um teórico sociológico chamado de Karl Marx. O Karl Marx, ele passou a criticar o processo da atividade industrial no século XIX, basicamente. Aparece a primeira revolução industrial, o homem sai do campo, vai para a cidade, essa mão de obra melhora, porque o homem deixa de tanger o boi, deixa de trabalhar no cabo da enxada e tudo, deixa de trabalhar só naquele campo, para trabalhar como operário, para ser o motorista, para ser o cara que vai conduzir o trem, enfim, a máquina chegou. E isso foi dividido em 3 grandes revoluções industriais. A proposta da Revolução Industrial era que tudo isso resolvesse o problema da fome, do desemprego, da miséria do homem. Só que não foi isso que aconteceu. Esse homem conseguiu trabalhar, esse homem conseguiu avançar, esse homem conseguiu estudar, porém uma parcela passou a ser altamente explorada. E esse sociólogo ele passou a trabalhar em cima dessa situação aí. Assim, denunciar por demais das explorações que existiam dentro do contexto daquela relação, o trabalhador com o empresário dentro da indústria. A primeira coisa que ele questionou foi o seguinte: existem 3 elementos de trabalho. A força de trabalho, que é o que o homem tem, né? Ele vai vender, né? Ele vai vender, isso é só o que ele tem. O objeto de trabalho, que é justamente os instrumentos que ele vai usar, a enxada, o alicate, enfim, o bisturi, se você for um médico, né? E o meio de trabalho, que o objeto de trabalho, quem tem é o patrão, e o meio de trabalho, quem tem também é o patrão. Quem é o meio de trabalho? É a fábrica, é o hospital, é a terra, é o trator, entendeu? Então, a partir daí, galera, o que vai acontecer? O homem vai passar pelo processo também de anulação, segundo Marx, porque ele vai vender sua mão de obra de trabalho, ele vai ser um elemento, ele vai ser uma peça, ele não vai ser uma pessoa digna nesse processo. Ele vai significar aquilo que nós chamamos da mais-valia. O que é a mais-valia? A visão de lucro. O homem só presta a partir do momento que ele está produzindo lucro. Vai vender sua força de trabalho e ele, assim, na mais-valia absoluta, em que ele vende toda essa força de trabalho, e na mais-valia relativa, que ele vai competir com a máquina, entendeu? Ainda tem 2 tipos de mais-valia. A absoluta, né? Pronto, ele vendeu sua mulher. Você só vale aquilo que você pode fazer na fábrica. Você
corta 10 cargas de cana? É. Você consegue dirigir o caminhão para levar uma carrada de qualquer coisa, daqui para Quixadá, trabalhando 15 horas por dia, e ininterruptamente também? Sim. Então você só vale aquilo ali, né? Isso é mão de obra absoluta. Já a mão de obra, a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é justamente assim, você está competindo com a máquina. Se você não produzir tal qual a máquina, você está desempregado. Quer dizer, eu estou vendo aí, na mais-valia, que é a mais-valia, a visão de lucro, é tratar o homem como objeto só apenas de produção, mediante um salário, eu estou vendo aí dois tipos de exploração. Tanto na mais-valia absoluta, como na mais-valia relativa, que está aí no nosso slide, que está aí no nosso conteúdo. Um outro fator que o Karl Marx, segundo Marx, aqui não é verdade completa, é questionado por outros estudiosos, entendam. O Enem vai cobrar, segundo Marx, a mais-valia é taranã. Isso não quer dizer que outros autores não fiquem questionando o que ele está falando, tá ok, pessoal? Ele diz que o trabalho, a indústria, o patrão, produziu um processo de alienação. A alienação vem de além, alienígena. Um alienígena é uma pessoa que está fora da Terra, né? Pessoa extra-terra, extra esse planeta aqui, né? Então ele tem um processo de alienação, porque aquilo que o homem produz, ele não consegue usufruir. Por exemplo, existe uma música que retrata muito isso, vocês podem até pesquisar, que é a música Cidadão, cantada pelo Zé Ramalho, né? Ele disse que o cara fez o prédio, o edifício. Quando ele começou a olhar para o edifício, a polícia disse assim: sai daqui, rapaz. Não, eu fiz esse prédio. Não importa. Você está aqui querendo roubar o pessoal que mora no edifício? E ele era um pedreiro, um operário em construção. Ele fez o colégio. Quando foi matricular a filha, ele disse: não, isso aqui é para o rico. Isso aqui você não tem ganho suficiente para você matricular sua filha aqui. Entendeu? Então, essa música do Cidadão, cantada por Zé Ramalho, retrata muito essa questão da alienação. O cara faz a comida, o cara cozinha comida lá no Imperial Autumn Palace, no hotel, um hotel 5 estrelas, uma pousada aí de Canoa Quebrada, mas ele vai comer o ovo, mortadela com feijão e arroz, porque aquela lagosta ali, o prato vai custar R$150 e nem por longe ele ganhando um salário mínimo, ele não vai comer um prato por R$150, que é justamente uma cesta básica semanal ou quinzenal para ele, né? Então ele questiona: por que você faz tudo, você faz o bolo, faz a roupa e tudo, e você não consegue usar isso aí? Você vive longe do seu processo produtivo. Como também ele faz o edifício, mas mora na favela. Ele monta o carro, mas ele pega o ônibus. Ele grelha picanha, mas almoça ovo e janta mortadela. Então existe essa situação. Porque assim, o que o Marx queria era justamente o quê? Que o patrão, ele tem os meios de produção e os modos de produção. É importante o patrão no processo produtivo? É. Mas é importante o trabalhador? É. No final das contas, tivesse uma divisão mais equitativa, mais igual, mais digna da produção dessa riqueza. Porque são dois agentes aí. O patrão não vive sem o trabalhador, nem vice-versa, entendeu? Aí a grande pergunta que o Marx faz: por que 90% do bem-bom da produção fica com o patrão? Por isso que ele vai propor que os trabalhadores, mediante um processo político, façam a luta de classes. Essa luta de classes, sugerida por Karl Marx, é que origina os partidos de esquerda, as greves, os piquetes, esses questionamentos que as pessoas fazem por melhores salários, por melhores condições de moradia, melhores condições de educação para seus filhos, tudo isso aí. Ele diz que esse processo da igualdade só viria se os trabalhadores se reunissem mediante sindicato, partido de greve e fossem atrás lutar com o patrão para que esses direitos viessem a ser reconhecidos também para os trabalhadores. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso recado. Eu espero ter contribuído para o entendimento de vocês. Qualquer coisa eu vou mandar tanto os slides para vocês, eu vou mandar nas redes sociais aí no nosso mecanismo online os exercícios, respondam que eu darei o feedback para vocês e vamos continuar o nosso ano dessa forma, produzindo e tornando esse momento significante. Bom dia a todos, fiquem em paz.